Paz seja convosco, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, apreciadores, amantes da palavra de Deus. Hoje vamos dar continuidade à nossa mentoria espiritual e bíblica, aqui no Facebook, como também no YouTube. Você pode acompanhar a nossa mentoria espiritual e bíblica. Nós estamos falando há 2 semanas sobre paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. Nós iniciamos terça-feira passada falando sobre a parte introdutória da paracletologia. Paracletologia, termo extraído do vocábulo grego parácletos, traduzido por advogado. Ela também pode ser reconhecida como pneumatologia, que provém do vocábulo grego pneuma, que significa vento ou espírito. Tanto paracletologia quanto pneumatologia, as duas significam a doutrina do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E nós falamos sobre a dispensação do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na história bíblica, a obra do Espírito Santo na igreja primitiva, o silêncio do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na história da igreja, e nós paramos nos dons espirituais. E eu quero neste momento meditar convosco em 1 Coríntios 12, 7 a 11. Vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 7. Tá bom? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 7 a 11. Vamos meditar na palavra de Deus para darmos continuidade ao nosso estudo, à nossa mentoria espiritual. A palavra de Deus nos diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Interessante, queridos, que quando nós abordamos este tema, os dons espirituais, a palavra dom vem do grego charisma, no singular é charismata. Então, no singular charisma e no plural charismata. Há estas duas traduções para a palavra dom no grego, tanto no singular quanto no plural. Os dons são talentos e habilidades dadas por Deus à sua igreja com o objetivo de servir melhor aos santos. O próprio Deus deu dons aos homens. Estes dons eles podem ser prefigurados como ferramentas espirituais de Deus para o exercício sacerdotal. Eclesiástico,
missiológico daqueles que receberam de Deus uma missão. E aí você vai entendendo pela palavra de Deus que os dons espirituais podem ser classificados em três grupos. Em três grupos. Os dons de revelação, você pode anotar, os dons de poder e os dons vocais. Os dons de revelação servem para a orientação espiritual da igreja e do ministério na sua tomada de decisões. Os dons de poder servem para a manifestação do poder de Deus na igreja através de sinais, prodígios e maravilhas. E os dons de vocais servem para comunicar os desígnios de Deus para a igreja no sentido de exortar, edificar e consolar o povo através da elocução, que é a ação de anunciar o pensamento por meio de palavras. Então vejamos aqui algumas particularidades dentro desta temática sobre os dons espirituais. Nós estamos estudando paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. E sabemos que sem o Espírito Santo não galgaremos os dons espirituais. Os dons espirituais são resultado da nossa unificação com o Espírito Santo. Os dons de revelação são a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. O texto que lemos agora há pouco fala sobre isto. Então, esses dons buscam a orientação divina para a igreja do Senhor na terra. Então, são os dons de revelação que eu recebo de Deus com a finalidade de aperfeiçoar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Os dons de revelação têm a finalidade de capacitar pessoas escolhidas por Deus para transmitir ao povo uma sabedoria superior à sabedoria humana, um conhecimento superior e um entendimento superior do mundo espiritual. Veja que Jeremias 33:3, Deus falando ao seu povo, ele diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então este anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas podem ser identificados como os dons espirituais. É o revestimento espiritual de Deus para os homens. A palavra da sabedoria se manifestava com intensidade na vida de Salomão. Vamos ver primeiro livro dos Reis 3:28. Vamos ver o que é que a Bíblia diz em 1 Reis 3:28, ok? 1 Reis 3:28. Palavra de Deus clara é quando nos diz: e todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. E aqui é a conclusão da história daquelas duas mulheres que disputavam o filho. Salomão, ele foi extremamente sábio para decidir o futuro daquela criança. Duas mulheres diziam: este filho é meu, este filho é meu. E Salomão, ele chega para as duas mulheres e diz assim: eu vou matar esse garoto. E quando ele diz que vai matar o garoto, uma se desespera e diz: não, faça o seguinte, dê ele para esta senhora. Eu não quero vê-lo morto, eu prefiro vê-lo
nas mãos desta outra senhora, mais vivo do que morto. E aí ele chega à conclusão que a mãe era aquela que estava abrindo mão de seu filho em vida, preferindo que ele estivesse vivo do que morto. Então, queridos, esta sabedoria foi outorgada a Salomão. Salomão, ele recebe a intensidade da sabedoria de Deus em sua vida. A palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos se manifestavam de forma intensa nos ministérios dos profetas Eliseu e Daniel também. Eliseu e Daniel foram dois homens também que usufruíram do espírito de sabedoria, conhecimento e discernimento. O Deus da Bíblia é o Deus das grandes revelações. Em Daniel, capítulo 2, 19 a 22, a palavra de Deus afirma que então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Então veja que o Espírito Santo de Deus, ele traz em pauta as grandes revelações a Deus por meio de sua palavra. Depois a gente vê os dons de poder. Os dons de poder são dons sobrenaturais pelos quais o poder de Deus se manifesta, a fim de transmitir uma resposta miraculosa através de uma intervenção até mesmo na natureza física. Então, especificamente, nós temos os dons de revelação na prateleira dos dons espirituais. E os dons de revelação são a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Então são esses três. Depois vem sequenciado aos dons de revelação os dons de poder, que são dons sobrenaturais pelos quais o poder de Deus se manifesta. Então todos esses dons espirituais são distribuídos a pessoas pelo Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade, para benefício e crescimento da igreja, o corpo de Cristo. Vamos a 1 Coríntios 12 e 11. É um estudo bíblico. Você pode acompanhar neste momento esse estudo bíblico. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 12, o versículo de número 11. Olha o que é que Paulo diz. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então todos estes dons espirituais são distribuídos a pessoas pelo Espírito Santo, de acordo com a sua própria vontade, para benefício e crescimento da igreja. Deus, ele é extremamente organizado. Ele é justo e organizado. A igreja, ela é formatada, organizada, planejada através dos dons espirituais. Quando Paulo escreveu, corroborado com este mesmo pensamento, à igreja em Éfeso, ele fala sobre isto. E Deus deu uns para apóstolos, mestres, doutores, evangelistas, e aí vai. Então cada um está adequadamente aplicado naquele ofício que Deus lhe propusera. Ok? Os dons de poder são o dom da fé.
os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Os dons de poder se manifestavam de forma intensa na vida de Moisés, Elias, Eliseu, Jesus, os apóstolos Pedro, Filipe e Paulo. Então estes homens eles recebiam diuturnamente a presença do Espírito Santo para a operação dos dons de poder. Em Romanos 15 e 19, Paulo menciona a operação destes dons de poder no seu ministério, dizendo: pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele faz esta afirmativa, que ele próprio recebera de Deus este revestimento espiritual, este dom espiritual chamado os dons de poder. Os dons de poder. Segundo, ou melhor, terceiro, primeiro, dons de revelação, segundo, dons de poder, terceiro, dons vocais. Dons vocais. Os dons vocais ou dons de expressão são os dons do Espírito Santo manifestados através da expressão vocal ou oral, que são o dom da profecia, o dom de interpretação de línguas e o dom de variedade de línguas. Então, estes três dons se destacam dentro desta prateleira teológica dos dons vocais. Estes três dons transmitidos através da língua são os dons da comunicação divina para a edificação pessoal do portador do dom, e para edificação e exortação espiritual da igreja. Então, estes dons, como todos, mas especificamente estes dons, eles edificam o portador e aqueles que vão usufruir daquilo que o portador partilhará. Então, os dons vocais, repetindo, são dom de profecia, dom de interpretação de línguas, dom de variedade de línguas. Em 1 Coríntios 14 e 1, Paulo aconselhou os crentes a buscarem com zelo os dons espirituais, dando um destaque especial ao dom de profecia, dizendo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então Paulo, ele destaca os cristãos a buscarem o dom da profecia, que é o dom vocal. Está na prateleira teológica dos dons espirituais vocais, que é aquele que é atribuído à fala. Em Atos 19, 6, Lucas revela a operação dos dons vocais em Éfeso, dizendo: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então veja que os dons vocais, eles fecham esta tríade dos dons espirituais, nos trazendo a ideia de que o uso deles na verbalização, na entonação, na voz, são muito importantes, edificantes, crescentes e relevantes na construção de uma espiritualidade poderosa, augusta, altruísta e extraordinária na vida do portador e do corpo de Cristo, que é a Igreja do Senhor Jesus. Reflitam, meditem nesta mensagem, deste estudo de paracletologia e pneumatologia. Em breve retornaremos com mais um estudo, dando sequência aos dons ministeriais. Falaremos
sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e doutores. Você não pode perder o nosso próximo vídeo, tá bom? Onde falaremos sobre os dons ministeriais. Compartilhe, divulgue, copie o link deste vídeo e distribua para quem você quiser. E você que está me vendo aqui no YouTube, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe o seu like, o comentário e compartilhe este e outros vídeos aqui do nosso canal. Que Deus em Cristo vos abençoe.